Eu vou postar eu aprendendo inglês e descobrindo as enganações. O inglês, pela lógica, eu não sei porque ele é mundial, porque aqui no Brasil a gente aprende no colégio só o inglês, as outras línguas não, mas pela lógica, o inglês na escrita é o mais fácil ou um dos mais fáceis, mas na pronúncia é o mais difícil comparado com as duas línguas que eu aprendi, que eu aprendi a pronúncia, que é o espanhol, que eu fui aprender a pronúncia no meu curso de letras espanhol, que, por exemplo, no espanhol, queria uma palavra em espanhol com B ou com V. No espanhol, se escreve com V, se pronuncia B. Se escreve com B, se pronuncia V. Assim, é mais fácil, vou mostrar que é mais fácil. Daí eu tô agora pesquisando inglês, que é estudar, mas estudar é sofrimento, não vou falar estudar, eu vou falar pesquisar, que é descobrir. E quando a gente descobre, a gente aprende, e não esquece nunca mais. E o estudar é a gente decorar, a gente não aprende nada. Então, daí eu tô na palavra que é posso, né? Que é um verbo do posso. E que é o verbo posso. Daí tem vários tipos de posso, pode, poderia, e daí eu cheguei na palavra later, se escreve later, mas se pronuncia, se escrever a pronúncia é lader, escrever a pronúncia é lader, do later, se escreve later, escreve a pronúncia lader e se pronuncia leire. Daí, o A, na escrita, o A fica com tio na pronúncia escrita. Então, tem a escrita e tem a pronúncia escrita e tem o falar, que é na conversação, a pronúncia na conversação. Então, later se escreve a pronúncia lader e se pronuncia na conversação leire. O A é ei. E o D, que na escrita é T, é o R sozinho, não o RR. É re, durarariroru. Daí fica leire. Mas se escreve a pronúncia lander. E se escreve na escrita later. Então, comparando as duas línguas, né, que eu estudei pronúncia além da minha pronúncia de português, que eu nasci e me criei, eu sei como é a pronúncia, aprendi desde criança na prática. Mas quando eu aprendi a pronúncia em espanhol, comparada com agora eu aprendendo inglês, é mais fácil pronunciar, é mais fácil aprender a pronunciar corretamente, né, ou verdadeiramente o espanhol do que o inglês. O inglês é uma enrolação, é sofrimento. Para descobrir isso é muito difícil. É muito difícil aprender a pronúncia de inglês. É muito difícil. Tem que descobrir, tem que seguir lógica para poder descobrir e fazer a pronúncia certa, porque eu não falei aqui, eu não sei se eu postei, eu acho que eu não postei, eu falei eu não sei se eu postei,
eu falei pro Surjit que eles podem ter prejudicado a Julia Vandelt, alguma coisa assim, porque ela é a Madeleine, né? Ela nasceu britânica, na língua materna inglês, ela foi roubada lá pelos 4 anos, quase 4 anos, então ela ficou 2 anos aprendendo inglês, mas é aquelas palavrinhas chaves que falam. Então, o inglês, quando ela foi para a Polônia, ela aprendeu inglês depois de adulta. E aprender a escrita é uma coisa, aprender a pronúncia inglesa é muito difícil. É a pronúncia mais difícil que tem, eu acho, porque é muito difícil aprender a pronúncia em inglês. Então é muito fácil, daí o que eu falei pro Surjit, não sei se eu postei, eu confirmo que eu falei pro Surjit, porque eles provavelmente, né, com certeza eles prejudicaram a Julia Madeleine nisso, porque ela sabe o inglês, ela sabe conversar em inglês, mas se falar uma pronúncia errada, se pronunciar alguma coisa errada, eles entendem outra coisa, e ainda mais falando de britânico do satanismo, eles vão aumentar horrores e jogam tudo contra a pessoa que falou. Então, eles devem ter prejudicado a Julia Madeleine nisso, foi o que eu falei pro Surjit, porque ela aprendeu inglês adulta. E a pronúncia inglesa é muito difícil, porque se fala uma palavra, pronuncia uma palavra que acha que está certo e que está errada, eles entendem outra coisa, outras palavras, e além de eles serem tudo enganador, fazer rolo em confusão, eles fazem mais rolo em confusão ainda, né? Justamente porque ela é perseguida. Então, essa é a confusão. A pronúncia inglesa é muito difícil. Eu acho que eu não conheço as outras línguas, mas eu acho que deve ser a mais difícil que tem.